CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Estamos iniciando mais um domingo em nossas vidas. Hoje, dia 22, isso mesmo? 22 de janeiro de 2022. Então tem 22, só tem 2 hoje. 26? 23, você me induziu ao erro. 23 de janeiro, mas são 8 horas e 2 minutos do dia 23 de janeiro de 2022. O 2 está no meio aqui, né? Vamos dar continuidade aos nossos estudos do livro Memória de um Suicida. Vamos ler o Evangelho e reiniciar, dar continuidade. Então vamos lá. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos. Item 25, a melancolia. Melancolia era um nome usado para depressão, né? Melancolia. Sabeis porque uma tristeza indefinida às vezes se apossa de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? E é vosso espírito que aspira a felicidade e a liberdade, de que, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, consome-se em grandes esforços para libertar-se dele. Porém, vendo que são inúteis, cai em desânimo. E como o corpo sofre essa influência, a falta de energia, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós, fazendo com que vos acheis infelizes. Acreditai em mim, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações por uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo. E agora que Deus vos envia seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que Ele vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes de cumprir uma missão durante vossa prova na terra, da qual não podeis duvidar, seja vos devotando à família, seja realizando os diversos deveres que vos são confiados. Se no decorrer dessa prova, enquanto cumpris a vossa tarefa, desabarem sobre vós as preocupações, os cuidados e os desgostos, sede fortes e corajosos para suportá-los. Enfrentai-os sem hesitação. Eles duram pouco e devem vos conduzir para junto dos amigos por quem chorais, e que se rejubilarão com a vossa presença entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde não existem os desgostos da terra. François de Genebre, Bordeaux. Aqui estamos, Jesus, em torno do Teu Evangelho, buscando a Tua presença, a Tua imagem, a Tua vibração, o Teu amor, para junto de nós, em nossa casa de amor. Juntos, Senhor, para estudarmos, compreendermos a vida, o sentido da vida com a luz da doutrina espírita e o Teu Evangelho de amor. Ajuda-nos para que a vida seja valorizada, para que o suicídio seja banido desse planeta, para que ninguém pense mais nesse tipo de desenlace do corpo físico. Permita, Jesus, que os nossos guias e benfeitores que dirigem esta casa e esta obra se façam presentes. O querido irmão altivo,
diretor da nossa casa, com a coluna de espíritos que nos sustentam, a nossa Ivone, que escreveu junto com Camilo, Leon Denis, que possam nos inspirar, esses amigos queridos, diletos de nossas vidas. E ainda sempre Allan Kardec, sempre o nosso querido mestre Kardec. Que seja em nome desses irmãos queridos, que seja em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, que seja em teu nome, Senhor, mas acima de tudo em nome de Deus, que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Nós lemos o Evangelho sobre a melancolia. Então, o Espírito diz, aqui o François de Geneve, que é uma vaga tristeza que aparece de vez em quando, a gente às vezes acorda assim, e ele disse que é o nosso espírito querendo se libertar do corpo, quando ele vê as delícias do mundo invisível. Então ele nos orientou a aguardar, porque o tempo passa rápido. E se a gente aguardar o momento adequado, nós vamos nos enlaçar com esses que tanto amamos e que nos aguardam no mundo superior, no mundo espiritual. E que ficarão felizes com a nossa presença lá. Então ele está pedindo paciência. É necessário paciência, porque de um ponto de vista não é nada, mas para a gente que está na Terra demora, né? Aí vai um dia atrás do outro e a gente vai preenchendo então o nosso dia, a nossa alma, com elementos que instrua, que faça a gente pensar, né, com estudos, e nós temos a doutrina espírita para fazer isso, né? A gente vai desenvolvendo a paciência. O filme, o Ghost, eu sei que é um filme, tem umas coisas interessantes, outras que não são doutrinárias, mas aquela música é muito bonita. Ele anseia por dar um toque nela, ele queria tocar, aí não podia. Aí o tempo, ele diz que o tempo é muito devagar, né? O tempo é muito devagar. The time is slowly. Como é que é? Você que se manja do inglês aí? O tempo passa tão devagar. Então pra gente às vezes é devagar mesmo, mas tem que ter paciência, né? E preencher o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma com coisas elevadas. Então a gente está aqui estudando o capítulo 6, porque se matando a gente não vai encontrar quem a gente ama. E quantas vezes a gente vê mães que se suicidam porque o filho morreu, para ir atrás do filho. Ou quantas mães, mais as mulheres, mas homens também a gente vê se suicidando por causa de um amor que não foi preenchido. Às vezes uma traição que machuca muito o nosso coração, a nossa alma, e a pessoa não resiste, se entrega ao suicídio. E o suicídio é a pior forma da gente, é o caminho mais difícil da gente encontrar ou reencontrar esses seres queridos. E o mais longo. E a gente vê que muitas vezes esses seres queridos, amados, estão do lado dessas pessoas, mas eles não conseguem ver. Tanto quanto nós aqui não conseguimos perceber esses espíritos que tanto amamos e que tanto desejamos estar ao lado deles. E aqui, e esse tipo de dor, esse tipo de morte, leva a uma, dependendo ainda tem graus ainda de comprometimento com a lei de Deus, né? Às vezes são suicidas, homicidas, e dependendo da situação, o espírito entra num estado de perturbação tão grande, que com todos os recursos que existem no mundo espiritual, eles não conseguem atendê-los. Manda de novo para um corpo físico, e eles vêm para um corpo que se deforma por causa do pensamento deles, na formação do corpo, e é uma vida de dor, mas é o que mais, é o melhor remédio para que alivie o pensamento deles, a desestrutura psíquica, espiritual deles. Um desses recursos
que os espíritos se utilizam é o encarnado. O encarnado o encarnado é um instrumento para o auxílio desses irmãos tão desnorteados. E o que eles fazem? Eles vêm buscar recursos aqui na Terra. Como nós temos aqui na nossa casa um trabalho desse. E com certeza fomos chamados no mundo espiritual e lá fomos convidados. Graças a Deus aceitamos e estamos realizando o trabalho aqui junto aos suicidas. E é justamente nessa página que nós estamos estudando que se trata o assunto, é disso. Então o capítulo 6 do livro Memórias de um Suicida, que tem como título A Comunhão com o Alto, é a vinda desses espíritos para pedir auxílio a encarnados, médios encarnados, no auxílio desses desencarnados. Então eles vêm aqui, como está aqui vou ler aqui a parte do convite. Eles conversam, os dirigentes do Hospital Maria de Nazaré, falam com os dirigentes das instituições, né, os espíritos guias da instituição, que fala com o médium, que é o dirigente da instituição, e durante o sono eles vêm aqui. Isso tudo é muito rápido, um dia resolve, está na hora de fazer, pede autorização, deu autorização, vem à Terra. Então vieram pedir auxílio, escolheram 20 médiuns que poderia dar este auxílio. Estão lembrados? 20 médiuns. Poderia ter vindo, eles poderiam escolher o Brasil, Espanha, Portugal, ou países da África que falam a língua portuguesa, para facilitar o tratamento desses espíritos, porque muitos deles, essa colônia acolhe basicamente desses países os suicidas. Existem outras colônias que acolhem suicidas. Nós estamos estudando essa, a colônia Maria de Nazaré. Então, dentre esses 20, apenas 4 mulheres aceitaram o convite. Foi o convite para espíritos de ambos os sexos. 4 mulheres aceitaram o convite incondicionalmente. 2 homens aceitaram para cumprir com a obrigação dele. Eu vou cumprir com o meu dever. E os outros não quiseram. E eles se deram por satisfeitos com esses 6 médios. Então, o capítulo se desenrola aqui. Nós paramos no decorrer desses estudos. Olha como foi o convite, que eu assinalei aqui o convite. Os emissários expunham ao que vinham, solicitando aos médiuns cujos espíritos para ali haviam sido conduzidos, enquanto os corpos continuavam profundamente adormecidos, seu concurso piedoso para o esclarecimento de míseros suicidas incapacitados de se convencerem dos imperativos da vida espiritual apenas com o concurso do astral. Então esses espíritos suicidas estavam incapacitados de ouvir, eles não conseguiam entender os espíritos. O auxílio do plano astral, ou melhor, do mundo espiritual. Então vieram pedir a esses médios, olha o convite. O estado lamentável a que se reduziram aqueles infelizes não foi omitido na longa exposição para os solicitantes. Foi falado como eles estavam. O que o suicídio fez com eles. O estrago que esse tipo de morte faz com o espírito. Os médiuns deveriam contribuir com grandes parcelas das suas próprias energias para alívio dos desgraçados que lhes bateriam a porta. Olha aí o concurso do médium. Está vendo, Bruna? Para que você veio? Então o médium deveria contribuir com grandes parcelas de suas próprias energias para alívio dos desgraçados que lhes bateriam a porta. E ele desenrola aqui, como nós vimos, apenas 4 senhoras atenderam a esse convite, como nós dissemos.
Aí ele botou aqui as qualidades dessas senhoras: humildes, bondosas, deixando desprender do envoltório astral energias luminosas à altura do coração, e ofereceram incondicional e abnegadamente seus préstimos aos emissários da luz. As mulheres sempre à frente, né? Tem que tirar o chapéu para as mulheres. Dos representantes masculinos, apenas 2 aqueceram, sem rasgos de legítima abnegação, é certo, mas fiéis ao compromisso que lhes investiam, assemelhando-se a funcionários assíduos à repartição, por ser este o dever de subordinado. 2 homens aceitaram. E vem se desenrolando, e nós paramos aqui na página 130 da FEB. Esse livro da FEB é a página 130, essa nova edição da FEB. Quem está nos vendo de casa e queira acompanhar. Na página 130. Então, o capítulo 6. Nós estudamos aqui umas 3 páginas e chegamos aqui. Então, vou dar continuidade à leitura que interrompemos semana passada. Seguiram-se os indispensáveis exames da organização. Desculpem. Esse aqui foi da semana passada. Nós estamos aqui. Durante a viagem, ali foi na live do dia 16. Da semana passada nós paramos aqui. Durante a viagem seriam na página 132. Achou, Sandra? Achou? 132. Vai comprar o livro? Pega o livro ali. 132. Toma aqui. Eu vou ler um pouquinho, está do lado esquerdo de quem entra. Vou voltar um parágrafo antes, tá? 2 parágrafos antes. Olha aí, ó. Fluidos magnéticos, tá vendo? Fluidos magnéticos foram prodigamente espargidos no recinto da sala de operações, por obedecerem a 2 finalidades. Então aqui nós já estamos no momento em que o local que ia ser atendido, esses irmãos, a sala de operações. Então eles saturaram a sala de fluidos, de energias, para atender às finalidades. Principalmente 2 delas que ele coloca aqui. Servirem como material necessário à criação de quadros visuais demonstrativos durante as instruções aos pacientes. Então, quando a gente fala com esses espíritos, o material disseminado ali, o material fluídico, permite que as imagens apareçam as imagens. Então eles têm ali o som, né, a voz de quem está conversando com eles e a imagem daquilo que ele está falando. As imagens são reproduzidas. Então quando a gente fala de Jesus, fala de passagens do Cristo na Terra, eles veem Jesus. Por exemplo, quando a gente diz assim, uma passagem de Jesus, abre aspas, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Poxa, aí aparece esse chamamento do Cristo, chamando para ele a responsabilidade, né? E do que você mais precisa naquele momento, que é o alívio da dor que você sente, aí aparece a imagem de Jesus chamando, falando, lá na velha Palestina, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aparece o telão do próprio Jesus falando. Então, esses fluidos que eles saturam o ambiente, é para isso. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa. A gente tem que ir preparado para esse trabalho. Não pode ir de qualquer maneira. Porque vai refletir o que tiver também de errado, né? Se a gente tiver um pensamento ruim, alguma discussão, alguma confusão, isso atrapalha muito o trabalho. E um outro objetivo desse tônico está aqui, ele está dizendo, ó,
Tá aí, fluidos magnéticos, está na página 132, estou no meio dela. E refrigerantes tônicos para combate às vibrações nocivas, inquietantes e desarmoniosas dos espíritos sofredores presentes. Olha, esse fluido é carregado de tônicos, quer dizer, são vibrações que alivia as dores dos espíritos. Tônicos refrigerantes para o combate às vibrações nocivas, inquietantes e desarmoniosas dos espíritos sofredores presentes, e mesmo de algum colaborador terreno que deixasse de orar. Olha só, e mesmo para nós encarnados que estamos trabalhando ali, que tivéssemos deixado de orar, de vigiar naquele dia, arrastando para a mesa sacrossanta da comunhão com o invisível as emanações da mente conturbada. Então, o tônico tinha 2 objetivos. 2. Aliviar a dor dos espíritos, combater as desarmonias possíveis dos médiuns e facilitar as imagens que seriam reproduzidas ali para o equilíbrio desses espíritos. Quanto trabalho é feito numa sala dessa de tratamento? Quanto trabalho! E nós vamos ali apenas no final de tudo, para dar a nossa parcela, a nossa pequenina parcela. Um dia houve lá uma discussão na sala, besteira, coisas mínimas, e que muito deve ter entristecido os espíritos, porque eu fiquei triste. Discordância, concorda com aquilo, não concorda? E nesses trabalhos são escolhidos os médiuns justamente que vão facilitar, que vão ajudar. Provavelmente nesse dia não orou, não vigiou e trouxe as suas desarmonias, que logo foi controlado, foi rápido, mas nós demos continuidade ao trabalho depois. E graças a Deus nunca mais teve nenhum problema desse tipo. A gente tem que estudar por isso, a gente tem que saber o que está acontecendo, né? Tudo preparado ao entardecer então vamos lá, aqui deixar. Tudo preparado, ao entardecer iniciou-se o transporte das entidades, chamadas ao vultoso empenho. A sala estava preparada, os médiuns estavam avisados, o trabalho seria à tarde, começou a trazer as entidades sofredoras. Pela manhã do mesmo dia, porém, após a preleção que se seguia às aplicações balsamizantes para nosso tratamento, os gabinetes já descritos, fomos esclarecidos quanto à importância da reunião a que deveríamos assistir. Durante a viagem, seria preferível abstermos-nos de quaisquer palestras. Aí é a viagem que os espíritos estão fazendo para cá. Eles foram orientados. Aqui é a viagem agora do Hospital Maria de Nazaré para a Terra, correto? Os médios já sabem como tem que se comportar. Nós já vimos anteriormente. A sala foi preparada, está tudo pronto para o início do trabalho. E durante a viagem, os espíritos então, porque já tinham espíritos em melhores condições, nem todos precisariam passar pelos médiuns, não é? Nem todos, mas veio aquele grupo. Ó. Durante a viagem, seria preferível abstermos-nos de quaisquer palestras. Deveríamos equilibrar nossas forças mentais, impelindo-as em sentido generoso, que procurássemos recordar durante o trajeto as instruções que víamos recebendo havia 2 meses, recapitulando-as como se devêramos prestar exame. Isso, olha só, vou parar aqui antes de continuar. Eles deveriam recapitular
relembrar as instruções que eles vinham recebendo ao longo dos meses, se preparando para essa viagem, para o seu reequilíbrio. E essas instruções eram instruções sobre o Evangelho. Então vocês estão vendo a importância do estudo para qualquer trabalho mediúnico. Qualquer trabalho mediúnico precisa ser precedido de estudos. E aqueles que se candidatam a um trabalho precisam estudar. Precisa estar estudando. A nossa casa preza pelo estudo. Temos o trabalho do bem, temos o trabalho da obra social, temos várias frentes de trabalho para colocar em prática o que a gente aprende. Então a gente não pode deixar, porque você tem elementos na sua cabeça. A hora que vir um mau pensamento, porque nós somos inferiores ainda, a hora que vir um julgamento sobre alguém, uma coisa qualquer contrária ao Evangelho de Jesus, você tem um recurso do Evangelho. Ah, mas Jesus agiu assim naquele momento em que aquela mulher estava sendo julgada para ser prestes a ser apedrejada. Então eu não posso também jogar pedra em ninguém. Ah, naquele momento Jesus concitou a humildade quando a mulher da mãe dos filhos de Zebedeu pediu que ele sentasse um à sua direita, outro à sua esquerda, quando ele estivesse no reino dos céus. Então os apóstolos, os demais se revoltaram contra os dois. E Jesus teve uma palavra de união entre eles. Não era assim, sempre aquele que quiser ser o primeiro, seja o último, não é, enfim, ele sempre tem uma palavra para poder orientar e amenizar o tumulto da cabeça dos homens. Então a gente fica com recurso na cabeça para isso, para logo a gente encontrar o caminho da paz. Isso nos conservaria concentrados, auxiliando, portanto, nossos condutores na defesa que nos deviam, pois atravessaríamos perigosas zonas inferiores do invisível, nas quais pululavam hordas de desordeiros do astral inferior, e que indicava ser grande a responsabilidade daqueles que receberam a incumbência de nos guardar durante a excursão. O silêncio e a concentração que pudéssemos observar imprimiriam maior velocidade aos veículos que nos transportassem, afastando possibilidades de tentativas de assalto por parte daqueles malfeitores, conquanto tivessem os legionários a certeza de facilmente poderem dominar suas possíveis investidas. Entenderam essa parte? Entendeu, Bruna? Mais ou menos? Então, a gente vai explicar. Quando eles vêm do hospital, lá da colônia Maria de Nazaré para a Terra, eles vão atravessar zonas umbralinas, que é cheia, como ele falou, pululam espíritos. Qual foi o adjetivo aqui que ela deu aqui? Malfeitores, hordas de desordeiros do invisível. Hordas de desordeiros. Está lá embaixo, tá? Está na outra página aí, desordeiros. Em outras palavras aqui, em outras situações, ela chama mesmo espíritos vagabundos do mundo espiritual. E eles atacam, eles tentam investir contra aqueles que passam. Os incautos, se caírem nas garras deles, você não sai mais. É como você cair na mão de um grupo de traficante lá de uma comunidade qualquer. Você foi lá, deu uma de bobinho, pronto. Pode ser morto, né? E por pura maldade. No mundo espiritual não é diferente. Então eles pediram, vocês mantenham a mente em equilíbrio. Lembra lá dos estudos, vem com a cabeça lá, para facilitar esse deslocamento. Quanto mais vocês estiverem ligados ao alto, mais rápido a gente se transporta e menos possibilidade teremos de assédio na nossa caravana. Embora os lanceiros, embora os guardas sabiam como lidar com aquilo,
e facilmente, como ele colocou aqui, se livrar desses mais impetuosos que existem. Entendeu? O mundo espiritual, ele não é fácil não. Tem o lado bom, aqueles que amamos, as colônias de onde estão os espíritos felizes, mas tem um lado mau, os desordeiros, os vagabundos do mundo espiritual. Estão pululando. Então você morre de qualquer maneira, você cai na mão desse pessoal. E o que é morrer de qualquer maneira? É aquele que nunca ligou para a vida espiritual, vive como se nunca fosse morrer. E quando morre, tem uma surpresa. Muitos desses ficam enfraquecidos, sim, com o suicídio. Por exemplo, a bebida alcoólica, as drogas, e a gente recebe aqui espíritos que morreu por overdose. Chega alucinado. Alucinado. Lá na frente nós vamos falar sobre isso. São os maiores sofredores lá do mundo espiritual. São esses que suicidam por tóxicos, por o cigarro, acabam, vai morrendo devagarinho, vai se matando. A gente vai falar isso lá na frente. E esses se sentem fragilizados no mundo espiritual. Nunca pensaram, não trabalhavam no bem. Porque o conhecimento da vida do mundo espiritual é importante. Mas a gente não pode dizer que é só isso, senão você diria que fora do espiritismo não há salvação. E não é isso. Então é fora da caridade não há salvação. Então almas generosas, elevadas, você tem em todas as religiões e até fora das religiões. Sempre vai faltar alguma coisa. Mas o que leva ao caminho da felicidade é o trabalho do bem, é a caridade. Então vamos lá. Tudo bem até aí? Compreenderam então? Continua ele aqui. Não nos poderíamos destacar da falange em hipótese alguma. Eles não poderiam se destacar do grupo, em hipótese nenhuma. Nem mesmo com o louvável intuito de uma visita à pátria ou à família. Semelhante indisciplina poderia custar-nos muitos dissabores e lágrimas, pois éramos fracos, inexperientes, pouco conhecedores do mundo invisível, onde proliferavam as seduções, as tentações, a hipocrisia, a mistificação, a maldade, mais ainda do que na terra. Em ocasião oportuna visitaríamos nossos entes caros, sem que nenhum contratempo adviesse, desgostando-nos. E eles já tinham visto a experiência do Jerônimo, né? E a experiência do Jerônimo só não foi pior porque eles estavam ali guardando o Jerônimo. Se tinham que vir quietinhos, em silêncio mental, por causa do perigo do mundo espiritual, imagine se eles saem sozinhos, fogem ali da falange, eu vou visitar minha família. Sai sozinho por aí. Os espíritos iam ver, e ali o fulano? Está igual uma minhoquinha passando no meio de um monte de pardal. Né? Então seria uma falta grave, porque eles estavam sob a proteção, sob a égide do Hospital Maria de Nazaré. Né? No recinto das operações, deveríamos portar-nos como se defrontando o próprio tabernáculo supremo. O que é o tabernáculo supremo? Um ambiente, um recinto religioso. Né? Vamos botar aqui, ó, vou botar aqui no dicionário. Tabernáculo. Embora
Tem que ser rápido no gatilho você. História da religião. Santuário portátil, onde os hebreus guardavam e transportavam a arca da aliança e demais objetos sagrados. Ó o que é o tabernáculo. No templo de Jerusalém, o lugar mais recôndito, ao qual só tinham acesso os sacerdotes, e onde ficava a arca da aliança. Isso é tabernáculo. Não é um lugar qualquer, é um lugar sagrado. Era um lugar sagrado para os judeus. Então vamos lá. Santuário portátil, onde os hebreus guardavam e transportavam a arca da aliança e demais objetos sagrados. É um santuário portátil. Vocês já viram, né? Na igreja lá essa igreja aí do Bispo Macedo, eles têm lá um tabernáculo. No templo de Jerusalém, o lugar mais recôndito, aí já é um lugar mais recôndito, ao qual se tinha acesso, só tinha acesso o sacerdote, o tabernáculo. E onde ficava a arca da aliança. Lembra que Zacarias entrou num tabernáculo e saiu mudo? Quando Isabel ia ter um filho, ele já estava velho, ele não acreditou. Aí o anjo disse para ele assim, ó, você não está acreditando, você vai ficar mudo até teu filho nascer. Então Zacarias era o encarregado do trabalho naquele dia. Então ele está dizendo aqui que o local de trabalho, o local, deveria estar ouvindo isso aqui, a Adilane, principalmente a Adilane, que tem uma cabeça dura, a Conceição, que é outra, a única cabeça mole sou eu, que é outra cabeça dura, a Eloá, quem mais que está trabalhando ali? A Elinéia, não, a Raquel não, a Luciana, que ali é um tabernáculo, um lugar sagrado. A gente tem que ver isso. Por isso também a gente não é que há o sagrado, como diz a igreja, mas é um lugar que você tem que ter respeito. O ambiente aqui do salão, um local de estudo, um local de trabalho, um local de tratamento, um local que a gente dá passes. Não é lugar de comer, não é lugar de atender celular, não é lugar de conversar, o que não seja no momento útil e pertinente. Porque você pode até falar de algo que não seja ruim, mas não é o momento, não é pertinente, não é o lugar, não é a hora. Então, é um local que a gente tem que respeitar. E como a gente tem pedido isso aqui? Graças a Deus, as pessoas estão respeitando. No início foi mais difícil. Por isso a gente vem vestido adequadamente. Por isso não pode ficar no celular aí, não pode abrir o computador para ver qualquer coisa, somente para o trabalho da casa, somente para isso. Ah, vou vir aqui, a tela é bonita, é grande. Só para quê? É que falta grave isso. Então, por isso a gente pede às pessoas para que venham, quando atende o celular ali, meu irmão no outro dia estava com o celular, falei com ele uma vez, a segunda eu falei, vai lá para fora. Ou você desliga ou você vai lá para a rua, vai atender lá na rua. Porque não é lugar de falar de celular. Aí vai falar com ele no celular? Vai tratar de comércio, vai tratar de... Para estar no celular com alguém não está falando da casa espírita. Não está falando de Jesus. Então a gente tem que ter todo o cuidado. Olha o comportamento deles. E como nós temos sempre que colocar em mente, é o lápis que eu coloco aqui todos os dias, mas no dia seguinte eles tiram. Pega um lápis ali para mim, por favor. Não poderíamos destacar, diz aqui, no recinto das operações, deveríamos portar-nos como se defrontando o próprio tabernáculo supremo.
pois que a reunião seria acima de tudo respeitável, porque realizada sob as invocações do sacrossanto nome do Altíssimo, enquanto seu unigênito estaria presente por meio de irradiações misericordiosas. Do seu grande amor fraterno, porquanto isso mesmo prometera aos discípulos sinceros da sua excelsa doutrina, que em seu nome se reunissem para a comunhão com o céu. Olha que reunião importante e como deve ser o nosso comportamento, a nossa postura. Se a postura deles é essa, imagine a nossa. Então não dá para a gente pegar qualquer pessoa, não é desqualificando ninguém, ou julgando ninguém, mas não dá. Quer assistir aqui a reunião? Na desobsessão não pode, é o mesmo princípio. E principalmente uma reunião dessa. A reunião de desobsessão é uma reunião seríssima. Não pode ser banalizada. Então, o médium tem que se preparar, tem que estudar. E nós aqui somos rigorosos com isso. Rigorosos. Não pode chegar de qualquer maneira na reunião. Não pode. Principalmente numa reunião dessa. Vou ler novamente todo o trecho aqui. Está entendendo, né, Sandra? Aí eu sou duro ali na reunião ou eu estou cumprindo com o que eu aprendi? Pois é. Então vamos lá. No recinto das operações, deveríamos portar-nos como de se defrontando o próprio tabernáculo supremo, pois que a reunião seria, acima de tudo, respeitável, porque realizada sob as invocações do sacrossanto nome do Altíssimo, enquanto seu unigênito estaria presente por meio de irradiações misericordiosas do seu grande amor fraterno. Então, Jesus estaria presente, porquanto isso mesmo prometera aos discípulos sinceros da sua excelsa doutrina, que em seu nome se reunissem para a comunhão com o céu. Entenderam? Entenderam então a importância e o respeito que a gente tem que ter nesses ambientes? Se era dever do cristão honesto e sério calar paixões e desejos impuros, procurando escudar-se na boa vontade para dominá-los, reeducando-se diariamente nos momentos em que estivéssemos presentes ao venerável templo onde se consagraria o sublime mistério da confraternização entre os mortos e vivos, para trocar impressões assim mutuamente, se esclarecendo, se instruindo e iluminando, melhor cumpriria a todos os homens e espíritos. Precatarem-se com as mais dignas atitudes, chamando os pensamentos mais sadios para aureolarem as mentes de nobreza condizente com almo acontecimento, esquecerem mágoas, preocupações subalternas, levando bem alto o padrão dos sentimentos caridosos no intento de beneficiação ao próximo, pois que seria bom nos lembrássemos de que, integrando a nossa falange mesma, iam entidades ainda mais desafortunadas do que nós, aquelas que nenhum alívio ainda tinham conseguido, tais a desorganização nervosa, a dispersão mental em que se mantinham, e às quais ordenava o dever de fraternidade, que auxiliássemos, apesar da nossa fraqueza, contribuindo com nossos pensamentos benevolentes, firmes, vibrando em sentido favorável a elas. Tal proceder de nossa parte, rodeá-las-ia em vigores novos, os quais abrandariam a ardência das angústias que as oprimiam, concedendo ao mesmo tempo a nós outros o mérito da verdadeira cooperação.
Tem mais, hein? E tem mais. Vamos falar sobre isso aqui. Vamos ler devagarzinho esse trecho aí. Para ver a nossa postura, Sandra, ali no trabalho. Se era dever do cristão, honesto e sério, calar paixões e desejos impuros. Vocês sabem que são paixões e deveres impuros, né? O que é uma paixão? Vocês disseram que sabem. O que é uma paixão? É um exagero, é o excesso de um sentimento ou de uma necessidade natural. Isso é uma paixão. Então, tudo que é exagero, tudo que excede a um sentimento ou uma necessidade natural é uma paixão. Então, ele está dizendo para calar as paixões e desejos impuros. Porque paixão pode ser boa, a paixão pode ser boa também. Mas quando ela é sempre um exagero. Quando ela é em cima de coisas vis, ela traz perturbação. Para você fazer isso, você tem que ter conteúdo doutrinário. Você tem que ter o evangelho dentro de você. Senão você não consegue, senão você dá aso a isso. Você mergulha nisso e você não sai disso. Se era dever do cristão honesto e sério calar paixões e desejos impuros, procurando escudar-se na boa vontade para dominá-los, reeducando-se diariamente nos momentos em que, reeducando-se diariamente, não é uma vez por semana vindo à casa espírita, não. Nos momentos em que estivéssemos presentes ao venerável templo, onde se consagraria o sublime mistério da confraternização entre os mortos e o vivo. Porque você não pode banalizar o mundo espiritual, você tem que tratar com respeito. Senão você pode se envolver num problema muito sério, uma obsessão muito séria, no trato das coisas espirituais, com veleidade, sem a devida seriedade. Então, esses terapeutas, muitos terapeutas, nada contra o terapeuta, é uma atividade útil, boa. E quando eles se envolvem no campo espiritual do paciente, eles têm que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Porque se não souber lidar com a situação, ele vai ficar tão ou mais perturbado do que o paciente. E eu estou cansado de ver isso. Ele, em vez de ir o feijão com arroz, fazia até onde ele pode ir. Não. Às vezes ele tem uma sensibilidade maior, é médium, mas acha, isso aqui é meu, eu me garanto, trabalho por mim mesmo, sou eu mesmo que faço. Aí vem depois aqui dar trabalho. Enlouquece. Se complica na família, se complica na sociedade, se complica com tudo. Porque ele se envolve com forças que ele não tem capacidade de se lidar. Ele não tem moralidade, não tem elevação, não tem conhecimento. Então você aqui na casa espírita, você tem tudo isso. Não, aqui a gente tem a proteção. Aqui a gente faz o esforço e eles nos ajudam. Porque nós aqui, nós não temos condições de pegar um trabalho desse sozinho. Não tem, não. Zero chance. São os espíritos que dirigem e nós vamos, e nós sabemos que somos imperfeitos, mas estamos fazendo esforço para melhorar. A gente estuda, a gente lê, a gente cai, levanta, reza, pede e vamos tocando, eles sabem disso. Quanto mais a gente melhorar,
menos trabalho a gente dá para eles, mais útil nós somos nessa tarefa. A gente não pode pegar, por exemplo, essas meninas que estão aqui há um mês aqui trabalhando na filmagem, vamos para a reunião de desobsessão ali. Não é assim. Aí, você está entendendo o que eu estou te falando, né, Bruna? Como é que chama? Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Temos que ter cuidado. Aí ele está dizendo, por quê? Porque como ele diz aqui, nessa consagraria o sublime, uma coisa sublime, elevada, mistério da confraternização entre mortos e vivos. Porque você mergulhar no mundo espiritual é complicado, você tem que ter preparo para isso. No mundo material a gente já é enrolado, a gente sofre, a gente é enganado. Imaginem com aquilo que você não vê, que você não pega. Então, trocariam impressões assim mutuamente, se esclarecendo. O esclarecimento é mútuo, a gente esclarece a eles e a gente é esclarecido. Como a gente aprende nesse trato? Se instruindo e iluminando, melhor cumpriria a todos, homens e espíritos. Homens e espíritos. Não falou só espírito. Precatarem-se com as mais dignas atitudes. Se precatar, né? Se precaver com mais dignas atitudes, chamando os pensamentos mais sadios para aureolarem as mentes de nobreza condizente com o almo acontecimento. O que é o almo acontecimento? Luiz, o que é almo? Rápido, Luiz. Então, olha só. Almo. Vou ver esse pedaço aqui de novo. A gente leu tudo, eu estou vendo, desmiuçando aqui o parágrafo, tá? Então, a gente tem que estar bem preparado, esclarecendo, se instruindo, iluminando, melhor cumpriria a todos, homens e espíritos, precatarem-se com as mais dignas atitudes, chamando os pensamentos mais sadios, para aureolarem-se as mentes de nobreza condizente com o almo acontecimento, com o benéfico. Aí, o que alenta, benéfico. O que alenta. Por quê? Você vai alentar, você vai acalmar, você vai ajudar. Então você tem que estar com um bom pensamento. Para você tratar com o mundo invisível, sofredor. Como que eu vou dar se eu não possuo? Eu tenho que ter para dar. E o que eu tenho que dar é o meu pensamento. É o meu sentimento. Sentimento é a qualificação do pensamento. E a gente só tem isso se a gente se esforçar para isso. A não ser que a gente seja um espírito muito elevado que já traz isso na alma. Então você precisa ler, você precisa estudar. Não adianta você ter a faculdade e, eu tenho, eu incorporo. Eu vejo, eu escuto, eu escrevo. Não, isso é a faculdade. O mais importante do que isso, é a sua elevação. Se você quiser tratar com os bons espíritos. O Kardec não via. Allan Kardec não escutava. Allan Kardec não psicografava. E era Allan Kardec. E quantos médios com essa faculdade toda aí vêm a falir? Entra em desequilíbrio, em desespero, se suicida, médium. Ou retorna para o mundo espiritual em condições degradantes. Quantos?
Quantos? O mensageiro está aí, mostrando isso para a gente. Então vamos lá, vamos continuar. Esquecerem mágoas. Médium não tem que ter mágoa no coração. Preocupações subalternas. No momento do trabalho ele não pode estar com mágoa, ele não pode estar com preocupação subalterna. O que seria uma preocupação subalterna? Poxa, eu não paguei o aluguel da minha casa, como é que eu vou fazer? Na hora do trabalho? Na hora do trabalho é que você não vai pagar mesmo o aluguel. Então não tem que pensar. Ali você vai esquecer tudo. Levando bem alto o padrão dos sentimentos caridosos, no intento de beneficiação ao próximo. Pois que seria bom nos lembrássemos de que, integrando a nossa falange mesma, iam entidades ainda mais desafortunadas do que nós. Então, olha só, isso é para aqueles espíritos que estão acompanhando a falange e para nós, os encarnados. Então, a gente tem que saber que tem ali espíritos com muita dor, com muita dor, precisando de alívio, de esperança. Aqueles que nenhum alívio ainda tinham conseguido. Você sabe que ver alguém desesperado que não tem alívio? Imagine você ver nós encarnados vendo uma pessoa que está desesperada de dor, foi atropelada, está aqui na rua, agonizando, a ambulância não vem, ele grita, ele geme, e você, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Esses espíritos chegam em condições piores do que essa. Não adianta eu ter curiosidade, e o que está acontecendo? E ele está gemendo, e ele está gritando, Não, eu tenho que ter recurso. É o médico que vai dar o recurso para ele. É o médico. Eu não sou médico. Aqui nesse trabalho, nós somos os enfermeiros. Enfermeiros do Cristo. E temos que ter essa postura diante do trabalho. Seja o trabalho de desobsessão que for, porque o socorro a esses irmãos é um trabalho de desobsessão. Então, alívio, ainda que tinham conseguido tais desorganização nervosa, a dispersão mental em que se mantinham e as quais ordenava o dever da fraternidade que auxiliássemos, apesar da nossa fraqueza, contribuindo com os nossos pensamentos benevolentes. Olha, a postura do espírito que está acompanhando eles lá, que também são assistidos, mas que estavam numa condição melhor, e deve ser a nossa postura aqui. Pensamentos benevolentes, firmes, vibrando em sentido favorável a elas. Firmes, vibrando em sentido favorável a elas. Tal proceder de nossa parte rodeá-las-ia de vigores novos, os quais abrandariam a ardência das angústias que as oprimiam, concedendo ao mesmo tempo a nós outros o mérito da verdadeira cooperação. Ficou bem claro agora? Está vendo como um trabalho é sério? Então vamos prosseguindo aqui, mais um pouquinho. Tá bom o estudo? Disseram-nos mais, está na página 134, que na terra nem todos os homens admitidos ao cenáculo sagrado das evocações guardavam essa higiene moral e mental necessária à boa marcha do intercâmbio com o invisível. Olha só. Então tem muita gente aí trabalhando em casa espírita. Quem faz isso é quem está em casa espírita. Pode ser também, né, em outras religiões querendo fazer desobsessão. A gente vê verdadeiros espetáculos aí na televisão. Quando não são falsos, né? Pessoas despreparadas. Mas vamos falar de nós espíritas. Vamos lá, nas casas espíritas. Disseram-nos mais, quer dizer, os benfeitores, os espíritos superiores, que na terra nem
todos os homens admitidos ao cenáculo sagrado das evocações guardavam essa higiene moral e mental necessária à boa marcha do intercâmbio com o invisível. Grave, hein? Que nos dias decorrentes entre os encarnados existiam até mesmo leviandade e abuso na prática das relações com os mortos, o que é lamentável, porquanto todo aquele que age levianamente ou descriteriosamente a respeito de tão respeitável quão melindroso assunto, acumula responsabilidades gravíssimas para si mesmo, as quais pesarão amargamente na sua consciência nos dias futuros. Isso é muito grave, gente. Isso é muito grave. Olha, a gente vê essa leviandade no trato com o mundo espiritual. Aqui mesmo, várias pessoas já vieram aqui mal, à beira do suicídio, por não ter se preparado com esse trato com o mundo espiritual. Várias pessoas que, na leviandade do trato com o mundo espiritual, enriqueceram às custas dos espíritos. Enriqueceram. Não é classe média, não. Enriqueceu. E depois virou mendigo. Perdeu tudo. É isso aí, tem consequência. Deixa eu ler a sua mão aí. Bota a mão aqui para eu ler. R$100, me dá aqui. Adivinho ali as coisas boas dela. Fica feliz, ela fala para a amiga 150. Aí a amiga fala para outra amiga, ele é bom nisso. Uma hora a casa cai, tá? Vai fazer uma vez, vai fazer um mês, vai fazer um ano, vai fazer 5 anos. A casa cai. Cai ou não cai, Bruna? Cai. A casa cai. Por isso mesmo, as reuniões luminosas, nas quais o descortino de muitas grandezas espirituais seria possível, tornam-se raras, pois nem sempre os componentes de um quadro de operadores são realmente dignos do alto mandato que presumem poder desempenhar. Esquecem-se de que para as verdades dos mistérios celestes refugirem ao seu entendimento, submetendo-se à sua penetração por lhes desvendarem as sublimidades que lhes são próprias, é e sempre foi indispensável aos investigadores a autodisciplina moral e mental, preparo individual prévio que obriga modificações sensíveis no interior de cada um, ou pelo menos o desejo veemente de reformar-se à vontade convincente de atingir o verdadeiro alvo do bem. São questões morais graves e básicas para o trabalhador da desobsessão, para o trabalhador junto a esses enfermos que se suicidaram. Está aqui. Vamos ler de novo aqui devagar. Submetendo-os à sua penetração por lhes desvendarem as sublimidades que lhes são próprias. Acharam aí? Estou no meio aí do parágrafo. É e sempre foi indispensável aos investigadores, nós trabalhadores da mediunidade, no trato com o mundo espiritual, com os espíritos, na reunião de desobsessão, autodisciplina moral e mental. Autodisciplina moral e mental. Preparo individual
prévio. Eu tenho que me preparar para vir, eu não posso vir de qualquer maneira. Que obriga modificações sensíveis no interior de cada um. Obriga modificações sensíveis no interior de cada um. Ou pelo menos o desejo, ou pelo menos, aqui ele deu uma aliviada para a gente. O desejo veemente de reformar-se. Desejo veemente de reformar-se. Vontade convincente de atingir o verdadeiro bem. Eu tenho que querer modificar. Eu preciso me modificar. Eu quero e eu faço esforço para isso. Não dá para vir com a cara e a coragem para um trabalho desse, porque vai adoecer. Porque vai adoecer. E vai atrapalhar os outros. Mas que ainda assim, e apesar de tudo, ordena o dever de fraternidade, que espíritos angelicais voltem vistas frequentemente para núcleos em que tais infrações se verificam, observando caridosamente a melhor oportunidade para elas comparecerem, procurando aconselhar aqueles mesmos inconsequentes, instruí-los quanto possível, despertando em suas consciências o senso real da responsabilidade terrível de que se sobrecarregam, deixando de envergar a túnica das virtudes, apontada na velha parábola do celeste conselheiro como traje obrigatório para a mesa do divino banquete com as sociedades astrais e siderais. Lembram dessa passagem? Lembram? O reino dos céus é semelhante a um rei que foi chamar os convidados para as bodas do seu filho. Essa é a parábola. Ele vai chamando, né? Reino dos céus, o filho é Jesus, a noiva é a terra, ele vem chamando os convidados não vêm, um vai para a casa de campo, outro para lá, Aí ele sai chamando todos por todas as esquinas e encruzilhadas, chama todos. E tá, a festa fica cheia. Aí o rei vai verificar a festa e encontra um que não estava com a túnica nupcial. O que ele faz? O que está fazendo aqui? E ele não soube responder. Atai-lhe os pés e as mãos e jogai nas trevas exteriores, onde haverá dores e ranger de dentes. A gente fica pensando que rei cruel, né? Duro, só porque ele não estava com a roupa. A túnica nupcial é essa que ele está dizendo aqui, ó. Sabe o que é a túnica nupcial? É isso aqui. É essa aqui. Senão nós vamos ser lançados nas trevas exteriores, se não tivermos preparados. Autodisciplina moral e mental. Preparo individual prévio, que obriga modificações sensíveis no interior de cada um, ou pelo menos o desejo veemente de reformar-se, a vontade convincente de atingir o verdadeiro alvo do bem. Essa é a túnica nupcial, a boa vontade, o esforço para você poder estar num trabalho desse, senão você é sacado. E se o dirigente não tiver essa túnica nupcial, o trabalho se acaba, vira um foco de obsessão para os outros demais trabalhadores. É isso aqui. Aí ele continuou, vou ler de novo. Mas que ainda, e assim, apesar de tudo, ordena o dever de fraternidade, que espíritos angelicais voltem vistas frequentemente para núcleos em que tais infrações se verificam. Apesar disso, os bons espíritos vêm nos ajudar, porque manda a verdadeira fraternidade, o dever da fraternidade, eles são bons, eles vêm. E observando caridosamente a melhor oportunidade para elas comparecerem, procurando aconselhar aqueles mesmos inconsequentes. Aí vem, aconselha, fala, orienta, instruí-los quanto possível, despertando em suas consciências o senso real da responsabilidade terrível de que se sobrecarregaram. O trabalhador da desobsessão tem uma responsabilidade terrível. Terrível, responsabilidade terrível. É melhor não ir. É melhor não ir.
deixando ali a túnica aí, de envergar a túnica das virtudes, a túnica nupcial aí, apontada na velha parábola do celeste conselheiro como traje obrigatório para a mesa do divino banquete com as sociedades astrais e siderais. Entenderam agora? Para terminar, mais 4 frases. E que, assim agindo, os ditos espíritos nada mais faziam do que observar princípios da fraternidade estabelecida pelo próprio mestre Nazareno, o qual não desprezou descer de esferas deíficas até o pélago. O que é pélago? Abismo. Até o pélago tormentoso das maldades humanas, a fim de apontar aos pecadores o caminho do dever e a prática das virtudes regeneradoras. Então, apesar de tudo, ele sempre vem aqui nos ajudar com seus conselhos, com seu amor, com seu carinho, para que a gente não erre, para que a gente não caia, vendo o céu, não caia no abismo. Muito bom, né? Nós vamos ter que parar por aqui. Hoje é dia 23. 23 mais 7, quanto é que é? Quanto que é 23 mais 7? Rápido! 30? Ah, bom. Aqui a gente treina matemática também. 23 mais 7, 30. 7 vezes 8, 56. Tem que ter na cabeça, tem que estar na ponta da língua. Tá vendo? Não perguntei para você, já dei a resposta, hein? Estuda a tabuada. Então, gente, tá aqui o legado para gente, um texto riquíssimo. Nós que nos propusemos a ser trabalhadores do Cristo, na doutrina espírita, isso aqui é um manual que a gente precisa ter. Alguma pergunta? Não? No question? Alguma colocação? Eu sei que eu li aqui com veemência, né, colocando aqui a minha vibração, mas lendo para mim, dizendo assim, presta atenção, presta atenção. Eu estava gritando, era comigo mesmo, viu? Para mim. Então, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ajude a nos transformarmos em tarefeiros do bem, com as virtudes necessárias para esse trabalho. Que Jesus nos ajude a reformar o nosso caráter, a nos transformarmos em homens de bem. Jesus nos ajude a nos prepararmos melhor para o trabalho, para os trabalhos mediúnicos, para o trato com o mundo espiritual. Nos dê forças, nos dê coragem para romper com um passado culposo, um passado de paixões vis, romper e ter uma nova vida. Ajuda-nos, Jesus, precisamos de Ti, precisamos da ajuda dos bons espíritos, dos dirigentes da nossa casa, dos nossos anjos guardiães, dos que nos amam e querem o nosso bem. Precisamos muito de vocês e pedimos com toda a força da nossa alma, ajuda-nos a vencer a nós mesmos. Pedimos a Deus pela nossa casa, envolva a nossa casa espírita, Jesus, que aqui saibamos cumprir com nossos deveres, que ela seja dirigida pelo mais alto, através do nosso altivo sempre, e acima dele, outros espíritos de escola, chegando a Ti, Senhor, para a materialização dos Teus desejos, dos Teus pensamentos, nesse pequeno pedaço de terra. Envolva os médiuns, os trabalhadores da nossa casa em Tuas vibrações de amor. Envolva todos nós, Senhor,
porque ainda somos espíritos doentes, precisando da tua medicina, do teu amor, do teu sustento. Olhai por esses irmãos que estudamos e olhai por nós para que não caiamos em tentação, para que não caiamos no mesmo erro, o suicídio. Que seja evitado o suicídio na face da terra, que as vibrações acolhidas aqui possam evitar essa morte em algum lugar dessa cidade, desse bairro, desse estado, desse país, o Brasil ou qualquer país do mundo, que seja evitado o suicídio. E para aqueles que já consumaram o fato, essas vibrações sirvam de alívio, de esperança, de força, de ânimo, para que se reergam e vençam. Confiem em Jesus, confiem em Deus. Que o perfume das rosas possa inebriar esses irmãos e os que aqui estão presentes, receber esta flor singela e bela como símbolo do amor e da esperança em suas vidas. Que Deus abençoe os irmãos que se encontram hospitalizados em nossa casa, todos os que sofrem, em especial os irmãos suicidas. Que Jesus abençoe, proteja e leve esperança para todos que estão hospitalizados, abrigados na colônia Maria de Nazaré, seja na torre, no hospital, no manicômio, em qualquer canto daquela colônia. Recebam esse perfume, essas rosas, o nosso sentimento, o nosso pedido a Ti, Jesus, o nosso pedido a Maria, para que alivie a dor desses irmãos e eles consigam forças para se reerguerem e continuarem a sua caminhada. Agradecemos muito ao Dr. Bezerra, ao Altivo, à Dona Ivone, ao Camilo, a todos esses espíritos encarregados de aliviar esses irmãos, a Maria Santíssima, a minha amada Lourdinha, a todos os espíritos benfeitores aqui presentes, encarregados do trato junto a esses irmãos. A Elvira, Cida, Neuza, irmãs queridas. Que seja em nome de vocês, amigos queridos, dirigentes desse trabalho, em nome da Dona Ivone, de Leon Denis, em nome do nosso Altivo, em nome do amor, que esse trabalho só pode ser feito com amor, com muito amor, em nome do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai, que encerramos as atividades, estudos da manhã de hoje, em torno do livro Memória de um Suicida. Que assim seja.